Olá, meus queridos alunos e alunas, pais, responsáveis por alunos, ou até você mesmo que está assistindo a esse vídeo, tem dificuldade em matemática. Então hoje nós vamos conversar por que algumas pessoas, por que alguns alunos ou algumas alunas não conseguem aprender matemática, têm aquela dificuldade para aprender matemática. Hoje será um bate-papo aberto, bem descontraído, mas vocês entenderão porque muitas pessoas têm medo da matemática e, além de ter medo, elas não conseguem aprender matemática. Hoje eu serei muito direto e muito verdadeiro com tudo isso. Então vamos lá. A matemática, ela é uma disciplina extremamente complexa e ao mesmo tempo simples para aprender. É isso mesmo, parece um paradoxo, não é isso? Poxa, complexa e simples, é isso mesmo. O que é a matemática? Para que você consiga, de fato, aprender muito bem a matemática, eu não digo nem gostar. Apesar que, quando a pessoa começa a aprender bem a matemática, ela de fato começa a gostar da matemática. Mas antes de eu iniciar a falar o porquê que as pessoas muitas vezes têm medo e não conseguem aprender matemática, veja, nem todo mundo vai precisar da matemática num alto nível, como por exemplo um professor de matemática, um matemático que trabalha fazendo pesquisa na área da matemática, um engenheiro, um administrador, dependendo da área que ele atua, um contador, um economista, né, uma pessoa que trabalha aí no mercado financeiro. Nem todo mundo vai precisar da matemática de alto nível, ou às vezes um aluno ou uma aluna, né, uma pessoa que vai fazer um concurso público bem complicado, de um alto nível, vai fazer uma prova aí para o ITA, para o IME, ah, que praticamente tem que ter um nível aí muito elevado, né, para as escolas militares. Às vezes, a pessoa ela precisa daquele nível básico de matemática, em alguns momentos um pouco mais. Porém, entendam, uma pessoa ela vai ter que ali terminar o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, o ensino médio, e isso exige que essa pessoa aprenda a matemática no nível acima do básico. Por exemplo, se você está fazendo aí o ensino fundamental 2, você vai trabalhar com raiz, potência, equação do segundo grau, geometria, vai trabalhar com monômios, polinômios, vai trabalhar com equações, problemas com uma elaboração bem interessante. No ensino médio, aí você vai trabalhar com progressão aritmética, progressão geométrica, funções também, logaritmo, matrizes determinantes, análise combinatória. Então, para que você termine ali pelo menos até o seu ensino médio, você não vai trabalhar somente com a matemática básica. E dependendo também do que você vai fazer no nível superior, você vai trabalhar com matemática, vai ter que aprender cálculo, limite, derivada, integral, cálculo numérico, algumas questões assim. Claro que quem vai fazer aí uma outra faculdade que seja da área de humanas não vai precisar praticamente mais da matemática após o ensino médio de um nível muito elevado. Mesmo assim, por exemplo, quem faz psicologia vai ter que estudar estatística, quem faz história, dependendo do curso, também tem que estudar estatística. Então, na verdade, os conceitos básicos de matemática, ou um pouco acima, ele estará presente na sua vida às vezes até independente da profissão que você escolha num curso técnico ou numa faculdade, ou até mesmo numa pós-graduação ou mestrado. Então, veja, você ali basicamente terá que terminar o ensino médio, então você não vai ver somente a matemática básica, eu estou repetindo. Vamos começar os motivos pelos quais uma pessoa muitas vezes ela apresenta a dificuldade em matemática. Eu vou separar aqui por bloco é, o que eu vou falar sobre as dificuldades. É claro que nós temos pessoas que têm problemas, questões que apresentam problemas ali orgânicos, problemas na parte neurológica que dificulta o aprendizado da matemática desse aluno ou dessa aluna ou da pessoa que queira melhorar em matemática. Mas de um modo geral, são pessoas que não apresentam nenhum tipo de problema neurológico, um problema físico, um problema orgânico. São problemas, são questões simplesmente emocionais, são questões de comportamento, são questões em que a pessoa adquire é, pelo hábito, né? Pelo hábito. Então, vamos lá. Aquela pessoa que tem preguiça de estudar, ela não gosta de estudar, ela vai para a aula, não presta atenção, ela conversa,
ela vive em redes sociais, deixa para estudar em cima da hora. Geralmente essa pessoa ela não tem a base da matemática. Vamos ser direto. Para que você aprenda matemática muito bem, você tem que conhecer muito bem a base da matemática, saber muito bem as quatro operações. Quais são? É a soma, a diferença ou subtração, soma também podemos chamar de adição, é a, é a multiplicação e a divisão. Se você não souber bem fazer isso daí, dificilmente você vai aprender bem matemática. Outra questão que eu vou entrar aqui, que causa muita, mas muita polêmica mesmo, é a tabuada. Você imagina só, um aluno ele vai fazer uma prova em que ele vai ter que multiplicar, por exemplo, 8.432 vezes 96. Ele está fazendo uma prova lá, então no meio da prova ele vai ter que fazer essa conta daí. Imagina se ele for contar no dedo a tabuada. Ele já vai desestimulado, ele vai se enrolar, ele vai se perder na contagem. Então, os alunos hoje em dia não sabem tabuada. As pessoas, de um modo geral, hoje em dia, mas porque forçar um aluno ou uma aluna a memorizar a tabuada, isso é ruim, isso vai causar trauma. Gente, tem alguns conceitos da matemática que nós temos que mecanizar na nossa mente, temos que mecanizar. A tabuada é uma delas. Imagina se você vai fazer uma prova de um Enem, de um vestibular, de um concurso público, ou até mesmo uma prova para uma empresa que você está tentando se candidatar para trabalhar nessa empresa, mesmo que seja privada, não seja um concurso. E aí você tem um tempo para poder fazer testes qualitativos e quantitativos, você não sabe tabuada. Então já coloca na sua cabeça, memorize a tabuada. Mas na escola sempre deixaram eu usar a tabuada, sempre deixaram eu usar a calculadora, porque hoje em dia tem muitas escolas que deixam os alunos utilizarem sim a calculadora, utilizarem a tabuada. Mas não caia nessa, quando você for tentar um concurso público, um vestibular, um Enem da vida, você não vai utilizar a tabuada e nem aquele lapisinho com a tabuada e muito menos a sua calculadora. Então, memorize a tabuada é a base praticamente de tudo, senão você vai fazer cálculos complexos e no meio daquele cálculo vai ter uma continha básica ali que você vai ter que fazer uma multiplicação ou uma divisão e você não vai conseguir porque você não sabe a tabuada. Professor, como que eu memorizo a tabuada? Tem várias técnicas para que você consiga memorizar ou escrever a tabuada de maneira rápida. Tem sim, inclusive eu tenho até um vídeo, foi o meu vídeo que mais viralizou, né? Assim, viralizou dentro dos outros vídeos que eu tenho, né? Porque o meu canal é pequeno. Mas ele vai crescer, com certeza. E que tem mais de 3.000 visualizações eu ensinando o aluno a aprender ou fazer ali a tabuada é, muito rápido. Porém, o importante não é isso, o importante é você memorizar. Como é que você memoriza? É praticando, é pegando a tabuada ali, repetindo, repetindo, repetindo a tabuada, que isso vai chegar e vai fazer com que você tenha uma agilidade quando você for fazer contas. Vamos voltar aqui para as quatro operações da matemática. A soma. Pessoal, a soma eu considero a soma a operação mais simples da matemática. Ok, é você pegar ali e somar. Por exemplo, eu tenho 10 mais 5, 10 mais 5, 15. Né? Então a soma ela é bem simples. Como que a criança aprende a soma inicialmente? Geralmente a criança inicialmente ela não sabe escrever os números de 0 até 9, porque aí de 0 até 9 ela começa a compor os números. De 0 até 9 eu posso ter, por exemplo, 1, 5 e 8 e ter o número 158. Eu posso ter 1500, que inclusive foi o ano em que o Brasil foi descoberto, né, 22 de abril de 1500. É só eu colocar 1, 5 e repetir 2, 0, eu tenho 1500. Mas a criança, quando ela é pequenininha, está aprendendo a somar, essa criança ainda, ela não sabe o sistema numérico, ela ainda não sabe ver números assim maiores, né? Então, a gente coloca ali o palitinho, 10 palitinhos mais 5 palitinhos, você junta aqueles palitinhos, então você vai ter 15 palitinhos. Depois, mais tarde, ela começa a entender que aqueles 15 palitinhos, simbolicamente, dentro do nosso sistema indo-arábico, ela sabe que é 1 e 5. E depois até aprende em algarismo romano, né, um X e um V, mas no início ela aprende como ideia de quantidade. Ideia de quantidade. E é uma forma muito interessante de se ensinar, tá ok? Então aí a criança vai desenvolvendo o gosto e tudo mais. Mas como que ela vai memorizar que 15 se escreve, por exemplo, 1 e 5, né?
10 palitinhos mais 5 palitinhos, vai dar 15 palitinhos, mas que depois ela tem que estudar, ela tem que memorizar os números de 0 até 9, que são os algarismos que nós utilizamos no nosso sistema aqui de escrita decimal, e depois ela vai entender que cada número cada algarismo, né, dentro de um número, ele tem o seu valor absoluto, o seu valor relativo. Por exemplo, eu tenho 245, eu vou repetir o número 245. O valor absoluto do 2 é 2, do 4 é 4 e do 5 é 5, mas esses números têm valores relativos. Então o 2 ele vale 200, duas centenas. O 4 ele vale 40 no valor, na posição que ele ocupa, ou seja, 4 dezenas. E o 5 ele vale 5 unidades porque está ali ocupando a posição das unidades. Então depois a criança ela vai aprendendo a observar os algarismos, né, que são os números que compõem, são os números isolados, que compõem um número completo ali. Ela vai aprendendo. Então tudo isso vai construindo o raciocínio matemático da criança. Então eu digo que matemática, ela além de você ter que entender os conceitos, é claro, você também é repetição, é mecanização do seu raciocínio. Aí vamos passar aí para a subtração. Eu tenho um valor, retirei um determinado, um outro valor desse valor que eu tenho, e aí eu subtraí. Por exemplo, eu tenho 20 reais, vamos supor, e comprei alguma coisa que o valor seja 8 reais. Então eu tirei 8 reais de 20, como que eu faço? Eu tenho 12 reais. Para alguns, isso daí é muito simples, mas tem crianças que não têm muita dificuldade em entender a subtração. Vamos lá para o palitinho. Você faz 20 palitinhos e risca 8. Quantos palitinhos vão sobrar? 12. Ah, professor, mas você está falando de palitinho, eu sou adulto, eu estou vendo isso, meu filho já está no 8º ano, meu filho já está fazendo engenharia, meu já está no ensino médio, mas eu tenho que falar da base, da raiz, da onde. Porque vocês sabem que a palavra cálculo significa pedra. A palavra cálculo significa... Tanto é que a gente fala, eu tenho cálculos renais, ou seja, eu tenho pedras no rim, ou nos rins, ok? Então, antigamente, o pastor de ovelha, por exemplo, ele não sabia escrever, ele não tinha sistema de escrita. O nosso sistema de escrita, no início muito primitivo, né, surgiu em torno de 3.500 a 4.000 antes de Cristo. Tanto é que nós temos pré-história, tudo que aconteceu antes do surgimento da escrita. E história é tudo o que aconteceu após, inclusive, o surgimento da escrita. Então o homem, ele já criava ovelhas muito antes do surgimento da escrita. Então ele colocava aqui no pescoço dele uma corda, né, um cipó, uma corda, com 2 saquinhos de couro, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Então ele ia passando pedras mesmo, pedrinhas, conforme ele ia contando as ovelhas, e para ele saber se o número de ovelhas dele está faltando ou não. Então, em relação às ovelhas, o que acontecia? Ele passava a pedrinha de um saco para o outro. E aí ele viu o seguinte, se faltasse pedra, ele sabia que ele tinha uma ovelha a mais. Ou a ovelha deu cria, ou a ovelha do vizinho passou lá para o lado dele. E se sobrasse pedra, ele já sabia que ele tinha uma ovelha a menos ou mais, dependendo da quantidade de pedra lá que faltou ou sobrou. Então ele já tinha noção de quantidade, ele já tinha essa noção de quantidade, mas ele ainda não escrevia. Por isso que quando a gente vai ensinar para uma criança, a gente faz ali os palitinhos, né? Ela risca ou ela soma, e ela vai tendo aquela noção de soma e subtração. O que é a multiplicação? É a soma de um número várias vezes. Por exemplo, eu tenho ali 5 vezes 4. Eu posso pensar 5 vezes 4, como a ordem dos fatores não altera o produto, tanto faz eu multiplicar 5 vezes 4 ou 4 vezes 5, eu terei o mesmo resultado. Então, 5 vezes 4, eu somo o 5 4 vezes. E 4 vezes 5, eu somo o 4 5 vezes. Então, isso é a multiplicação. É a soma repetida de um mesmo valor. Então, para que a gente não precise falar 5 mais 5 mais 5, 4 vezes, que vai dar 20, ou 4 mais 4 mais 4 mais 4, 5 vezes ali também, que vai dar 20, nós temos a multiplicação. E é aí, praticamente na multiplicação, a partir da multiplicação, que nós vamos ter que utilizar muito bem a tabuada. Digamos que eu já dei algum exemplo aqui, eu tenho, por exemplo, ali 245 vezes 8.
Então eu vou multiplicar o 8 vezes o 5, dá 40, boto 0, sobe 4 ali bonitinho, depois eu vou multiplicar, vou multiplicando. Imagina se eu tivesse que somar, por exemplo, o 8 245 vezes ou 245 8 vezes. Daria um trabalho enorme, mas não, nós temos aí a nossa tabuada. E a nossa tabuada, de 1 até 10, ela resolve a nossa vida praticamente em quase tudo em relação à conta de multiplicar. Entender isso daí? Então, a tabuada, pessoal, olha, os pais que estão assistindo a esse vídeo, os alunos e as alunas que estão assistindo esse vídeo, coloca na cabeça, se eu quiser obter sucesso em matemática, a tabuada não tem negociação, tem que aprender a tabuada. Memoriza, faz várias contas e vai multiplicando, vai fazendo, para que vocês possam memorizar a tabuada. Se não memorizar a tabuada, a vida de vocês vai ser um sacrifício terrível na matemática. Imagina só vocês, como eu já falei anteriormente, vai fazer um vestibular, um concurso, e tem várias contas para fazer. Por exemplo, esse concurso aí ele tem 15 questões de matemática. Tudo bem que uma ou outra são conceitos, o raciocínio é bem maior do que a conta, mas digamos aí que dessas 15, 10 você vai ter que fazer conta. Aí você vai ficar só na matemática, contando no dedo, vai dar tempo de fazer a prova de língua portuguesa, vai dar tempo de fazer a redação, vai dar tempo de ver a prova de história, de geografia. Pode até dar, se você chutar tudo, porque você vai ficar contando no dedo, aí é por isso que a maioria das pessoas vão mal em matemática. Às vezes até sabe o raciocínio, mas chega na hora da conta, ela não tem habilidade para poder fazer contas. Entender isso daí? E a divisão, pessoal? Quantas vezes o número menor cabe dentro do número maior? De um modo geral, é claro que eu tenho uma divisão de um número menor por um número maior, então a divisão também exige tabuada, né? A divisão também exige tabuada. Por exemplo, eu vou dividir 158 por 5. Aí o 1 não dá para dividir com 5. Aí eu vou pegar o 1 e o 5. Então formo o número 15. Então qual é o número que vezes 5 dá 15? Eu chego perto, é o 3. Então a divisão, claro que eu também tenho que saber a tabuada, tá? A divisão tem que saber a tabuada. Então as 4 operações te exigem a tabuada. Só as 4 operações, professor? Lógico que não. Eu estou dando ali o básico. Outra questão também que é importantíssimo para que você saiba bem a matemática, para que você não se enrole, para que você não desista, é saber trabalhar com frações. Fração é importantíssimo. Você também tem que saber fazer as 4 operações com a fração. Tem que saber somar fração, tem que saber subtrair fração, multiplicar fração e dividir frações. Ou uma fração por outra fração, uma fração por um número inteiro. Você tem que saber isso daí. É muito importante. Então tem gente que chega no final do ensino fundamental 2, no final do ensino médio, na faculdade, não sabe trabalhar com frações, não sabe, não entende o que é uma fração. Digamos que eu peguei a barra de chocolate da tia Loló. Eu dividi aquela barra de chocolate em 10. Fui lá e marquei lá porque ela tem 10 netinhos, então ela vai dar um pedacinho para cada netinho. Se eu pegar uma partezinha, eu peguei uma parte de um total de 10, então é 1 sobre 10. Se eu peguei 2, 2 sobre 10. Se eu peguei 3, 3 sobre 10. Então tem que entender o conceito de fração, tem que entender o que é uma fração, tem que entender, tem que saber fazer as 4 operações com fração, saber lá tirar o mínimo múltiplo comum, ok? Para que você possa ver um denominador que vai ser comum ali a todas as frações. Mas, professor, eu tenho dificuldade, eu não consigo. Pergunte ao seu professor, que é um próximo tópico aí que eu vou falar desse vídeo de hoje. Aluno tem vergonha de perguntar, acha que perguntar é se diminuir, tem vergonha do que a turma vai falar, acha que a pergunta vai ser uma pergunta boba, desculpe a expressão, uma pergunta idiota. Não tem nada a ver com isso. Pagando ou não pagando a escola, você tem direito de perguntar. O professor ele ganha pouco ou muito, ele ganha ali para poder ensinar a você, passar a matéria, tirar as suas dúvidas. É um outro assunto que nós vamos falar já daqui a pouquinho. Outra coisa também é potenciação. O aluno tem que saber potenciação. Por exemplo, eu tenho 2 elevado a 5. Aí você pergunta para o aluno, meu querido aluno, minha querida aluna, quanto é 2 elevado a 5? Ele 2 vezes 5, 10. Pensou que eu ia errar, né? Ainda dá aquela risadinha sarcástica lá, né? Irônica. Gente, 2 elevado a 5 é muito diferente de 2 vezes 5. 2 elevado a 5 significa que o 2 que está embaixo é a base, o 5
é o expoente, e eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo, quantas vezes for o expoente. Então, 2 elevado a 5 é 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes, que vai dar 32. É muito diferente dos 2 vezes 5, que vai dar 10. Então, tem gente que não sabe potência, não sabe as propriedades de potência, não sabe nem falar quais são os elementos da potência. Isso é difícil, gente. Então, matemática você tem que estudar, você tem que memorizar a teoria, você tem que praticar, você tem que mecanizar o seu raciocínio. Não existe aquela coisa, eu não nasci para matemática. Meu primo sim, minha prima sim, eu tenho um amigo que ele é um gênio em matemática, mas eu não nasci. E às vezes até os pais concordam com isso. Até os pais falam que o filho ou a filha não nasceu para aquilo. Matemática é treino, é treino. Digamos que você é, é, vá correr ali os 100 metros rasos. Você não precisa ser um atleta olímpico, não precisa fazer os 100 metros rasos em 10 segundos ou abaixo dos 10 segundos, que são aí geralmente os índices olímpicos para quem vai correr os 100 metros rasos aí em competição de alto nível. Mas digamos que você foi correr ali os 100 metros rasos, na primeira vez você fez em 16 segundos. Se você começar a se alimentar bem, começar a treinar, começar a correr, começar a aprender técnica de corrida, de atletismo, você pode até não chegar ali nos 10 segundos ou abaixo dos 10 segundos, porque isso daí exige, né, um treinamento fantástico. Mas você pode chegar a 12, a 13, a 11 e até descobrir que você é um atleta nato, você ali nasceu para ser atleta e quem sabe até conseguir um índice olímpico, né, ou muito próximo de um índice olímpico, um recorde sul-americano, europeu, sei lá o que seja, nacional, entendeu? Então matemática é a mesma coisa, talvez você não vá ser um matemático que vai ganhar o prêmio Nobel, que vai se destacar, né, vai fazer matemática, vai ser um dos maiores matemáticos da tua época, do século ali, mas você pode melhorar e muito o seu nível de matemática, mas muito mesmo. Você não tem noção do quanto você pode melhorar o seu nível de matemática se você fizer simplesmente coisas básicas. Eu, às vezes, costumo muito comparar ali, colocar um paralelo entre a matemática, por exemplo, e a nutrição, tá? E a nutrição e os exercícios físicos. Às vezes a pessoa está ali, né, ela está bem acima do peso, ela está com a pressão alta, ela está toda inflamada no corpo, e às vezes coisas básicas, muito básicas mesmo. Ela começa a deixar de comer processado, começa a deixar de comer açúcar refinado, começa a regrar ali a sua alimentação, deixa de lado a bebida alcoólica, né, começa a se estressar menos, começa a fazer exercícios físicos, cardio, musculação, tudo certinho ali, coisas de rotina, não precisa ser muita coisa. Melhorou ali um pouco a alimentação, parou de tomar refrigerante, parou de comer processados, está comendo uma comida mais saudável, está adaptando ali o seu paladar, né, o seu paladar vai entender o que que é a nutrição de fato, né, que nem sempre se alimentar significa se nutrir, muitas vezes são coisas diferentes. Coisinhas básicas ali que ela coloca no dia a dia da vida dela, pum, dali a 3 meses ela vai fazer um examezinho ali, o exame dela já melhora muito ali, né, o nível de colesterol, de açúcar no sangue, né, hemoglobina glicada e tudo mais. Então, a pessoa melhora muito ali a sua condição de saúde, até mental mesmo, né, porque a alimentação está muito relacionada com a parte mental também, e por aí vai. E a matemática é a mesma coisa. Ela chega ali, coloca ali a sandália da humildade e fala: eu vou ver um vídeo no YouTube sobre soma, subtração, multiplicação, divisão. Tem gente que você coloca um número de 3 algarismos para dividir com um número de 2, ela já se enrola toda, ela entra em pânico, ela não consegue porque não sabe tabuada direito, não sabe às vezes nem com a tabuada na mão, não sabe utilizar a tabuada, não sabe qual é o conceito de divisão. Por exemplo, se eu estou dividindo 20 por 5, eu quero saber quantas vezes o 5 cabe dentro do 20. Vai dar 4, porque 4 vezes 5, 20. Às vezes vai dar um pouquinho quebrado, por exemplo, se eu vou dividir por 3, significa que o 3 cabe dentro do 20 6 vezes, porque 6 vezes 3 é 18, e sobra 2 ainda, ou sobram 2. Não é isso? Então, se você entender isso daí e começar a praticar, você vai entender isso aí muito bem. Mas eu parei na potenciação. Mas tem a radiciação, que é trabalhar com radicais, tá? Depois vem aí trabalhar multiplicação, divisão com número com vírgula. Mas tudo isso você pode ir aos pouquinhos. Você pode pegar um vídeo, começar a trabalhar, começar a ver. Eu mesmo tenho um vídeo aí no meu canal
que fala como multiplicar número com vírgula, é muito simples, eu dou dicas, dou macete, é muito legal. Mas não existe aquele atalho mágico. Você já nasceu ali e você já nasceu pronto para matemática, já não, até mesmo os grandes gênios da matemática, tudo bem que geneticamente, né, eles podem ter ali já um arranjo genético que dá uma facilidade. Às vezes na família tem pessoas que é muito voltada para matemática, é igual música, né? Às vezes você já nasce numa família de músicos, escuta música desde pequeno, toca, vê os pais tocando instrumento desde pequeno, e você, claro que ali, né, pode ter uma questão genética, uma questão também epigenética, que é a do meio, e você se tornar ali um grande músico. Tudo bem, tem tudo isso, mas nada impede de que você corra atrás. Ah, eu sou analfabeto de pai e mãe, meus pais não estudaram nada, minha mãe. Mas hoje em dia você tem internet, hoje em dia você tem acesso a vários materiais e você tem dentro de você a sua força de vontade, tá ok? A sua força de vontade. Então, vamos parar aí de arrumar desculpas e vamos trabalhar a nossa matemática. Então, matemática, ela é prática, você tem que alinhar teoria à prática. Vou repetir, você tem que alinhar a teoria à prática. Estuda ali o conceito bonitinho, as regras, tá? E depois começa fazendo os exercícios aos pouquinhos. E aí tem alguns raciocínios que está embutido, está velado ali dentro da questão, que ele não vai te passar muito, e você trabalha aquilo dali e você vai acabar entendendo, vai acabar fazendo o que tem de fazer, tá bom? E e outra coisa, se você ainda é estudante, está fazendo cursinho, está fazendo ensino fundamental 2, está fazendo o ensino médio ou uma faculdade, o professor ele não é um mero elemento figurativo que está ali, porque a faculdade tem de ter, ele está ali para tirar suas dúvidas também, ele está ali para te ajudar, ele está ali até para arrumar um material extra para que você possa trabalhar melhor a matemática. Aliás, não só a matemática, como todas as outras matérias. Então, explore também o seu professor. E você, pai e mãe, ou responsável por um aluno ou por uma aluna que está ali fazendo ali o ensino fundamental 1, fundamental 2, até mesmo, né, o ensino infantil, como que você pode ajudar os seus filhos? Depois a gente também vai falar sobre isso. Então, resumindo aí o que eu falei tudo até agora, não adianta, não tem milagre. Eu vou repetir, não tem milagre. É se dedicar, é ler teoria, é fazer exercícios. Professor, quantos exercícios? 20, 10, 30, 100 ou até mais, se você precisar, tá? Ah, mas lá na escola eles dão trabalho, eles dão uma atividade lá também que vale ponto, aí no final tem a prova bimestral, eu sempre acabo, eu não quero fazer nada relacionado à matemática, eu só quero passar ali para depois fazer ali o meu curso de história, o meu curso de marketing. Pessoal, não pensem assim, não pensem, né? Não pensem. Existe o aluno ou a aluna mediano, às vezes até abaixo do mediano. A palavra medíocre, muitas vezes, ela é utilizada de forma pejorativa, de forma agressiva, de forma a agredir uma pessoa. Ah, você é uma pessoa medíocre. Mas, no fundo, na realidade, a origem da palavra medíocre é sinônimo de mediano. Se você for mediano na sua vida, você vai ser mediano em tudo, no seu trabalho, no seu relacionamento amoroso, no seu relacionamento com os amigos, com a família. Não seja mediano, não seja medíocre. Queira sempre um pouco a mais, não custa nada. E outra coisa, desenvolver o seu conhecimento em matemática, você vai desenvolver o seu raciocínio lógico em muitas outras questões da sua vida, em muitos outros ramos da sua vida, tá? Então, para com esse negócio aí de eu vou empurrando com a barriga, eu vou fazendo isso, no final dá certo, faço uma recuperaçãozinha básica lá, passei e tá tudo certo. E matemática para mim já era, resolvi a minha vida, não quero nunca mais saber da matemática. É claro que hoje em dia nós temos aí calculadora no celular, no computador, a própria calculadorazinha mesmo, né? Aquela calculadora que nós temos, aí a nossa boa e velha calculadora aí, mas você pode usar a tabela de Excel, mas nem sempre você vai poder dispor desses recursos para mostrar o seu conhecimento, para mostrar a sua habilidade. Nem sempre, tá? E se você também só utilizar isso daí, não significa nada. Às vezes eu posso te dar uma questão de matemática e você está com uma calculadora na mão, mesmo uma calculadora científica que tem seno, cosseno, tangente, arco, tangente, né? Tudo aquilo aí que você às vezes
nem vê muito aí no seu dia a dia, e você não vai saber o raciocínio da questão, de que adianta eu te dar todas essas ferramentas se você não sabe o raciocínio da questão. Eu gosto de futebol, mas eu gosto muito de tênis, muito mesmo, né? Acompanho aí os campeonatos de tênis e tal. Já há muitos anos que eu gosto de tênis. Jogar? Não estou falando que eu sei jogar, não. Já brinquei e tal, mas eu gosto muito de assistir tênis. Mas o que que adianta, por exemplo, eu colocar você numa quadra de tênis, te dar uma raquete de tênis, uma bola de tênis, te dei toda a ferramenta, mas você não sabe dar um slice, você não sabe dar uma jogada ali, não sabe bater um saque, né? Não sabe dar uma jogada, não sabe dar um lob, sei lá, não sabe fazer uma jogada de tênis. Não adianta de nada. Você só vai ter um instrumento na mão, mas o raciocínio, a técnica, a prática você não tem. A mesma coisa é a matemática. O que que adianta você ter a tabuada na sua mão, ter uma calculadora na sua mão, se o seu raciocínio matemático, você não tem um raciocínio bom, não tem um raciocínio de matemática suficiente para poder utilizar aquelas ferramentas. Estão entendendo isso daí? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você está ali no Fundamental 2, Fundamental 1, no ensino médio, na faculdade, onde precisa, você vai ter que utilizar a matemática, quer você goste ou não. Ainda mais se você for fazer uma profissão que vá precisar da matemática, tá? Então saiba ali, no mínimo, o básico. E você não vai saber o básico do nada, acontecendo por um milagre. Você só vai saber o básico ou mais. O interessante é saber mais, né? Ainda mais se você vai precisar dele praticando, estudando, tirando a preguiça de lado, praticando, sabendo o básico do básico, que é saber fração, que é saber as 4 operações com números inteiros, números negativos, com fração, com tudo mais. É você saber isso daí, é você estudar, é você praticar, é você mecanizar alguns raciocínios, é você saber a tabuada. Então não tem negociação. É preguiça, não tem, não estuda em cima da hora, porque em cima da hora aí você vai estudar. Olha, eu dou aula particular, acho que quem acompanha aí meu canal sabe disso. Eu falo muito sobre a questão da aula particular. O que que acontece? Os pais vão deixando para a última hora, aí me chama, não todos, tá? Tem muitos pais que são bem perceptivos, bem responsáveis, não que o que chama em cima da hora não seja, mas às vezes nesse quesito ele não percebeu algumas coisas. Mas aí a maioria dos pais quando me chamam, eu falo: quando é que vai ser a prova do seu filho? Ah, semana que vem, amanhã. Eu já dei aula de manhã para um aluno particular, ou aluna, em que ele iria fazer a prova no mesmo dia à tarde, entendeu? E aí, o que que acontece? E aí os pais às vezes ficam até miguelando um pouquinho, né? Nossa, eu só posso pagar 1 hora, só posso pagar no máximo 2. E aí quando você vai pegar o aluno ou a aluna para ministrar a aula particular, ele não sabe fração, ele não sabe potência, ele não sabe regra de sinais, ele não sabe tabuada, e ali está dando logaritmo, PA e PG, ou está dando radiciação, está dando alguma outra coisa que saber somar, multiplicar e dividir, saber trabalhar com fração, com potência, com regras sinais, seria o básico do básico para que ele avançasse nessa matéria, nessa disciplina que ele está dando na matemática. E aí, como é que a gente faz? Vocês estão entendendo? Gente, se você está estudando, se propõe a estudar, seja para terminar o ensino médio, Fundamental 2, ou numa faculdade, é porque você precisa se dedicar. Não tem essa de, eu vou dar um jeitinho, eu vou colar, eu vou fazer um trabalho. Não faz isso não, gente. Porque você não está servindo de exemplo para você mesmo, se você já é adulto e está estudando, tem filho, não está servindo de exemplo para os seus filhos. Se você é pai de aluno que está no Fundamental 2, no ensino médio, até mesmo na faculdade, mesmo que já tenha passado dos 18, mas ainda mora com você, depende de você, e você ainda está ali trabalhando, né, lutando ali pela formação do seu filho. Se você não cobra isso do seu filho, mesmo que você não saiba a matéria, se você não veja, ó, você tá estudando direitinho, você está fazendo revisão, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, você não está dando exemplo nenhum para o seu filho, nem para sua filha. E se você é um estudante já, né, como que você vai ser como profissional? Às vezes você vai numa empresa e faz uma provinha ali básica de porcentagem, de aritmética, uma questãozinha básica ali de aritmética, mesmo se for para ser uma profissão assim ali que vai começar humildemente, como uma pessoa que vai trabalhar ali na limpeza, vai trabalhar como auxiliar administrativo, né? Uma empresa geralmente ele quer alguém que ele possa, depois de um certo tempo, ter confiança e dar oportunidade para aquela pessoa crescer dentro da empresa. E você não demonstra a mínima condição de trabalhar, seja em qual cargo for, né?
Então, hoje em dia, crianças estudam em colégios caríssimos, colégio que custa 1.000, 1.000 hoje em dia não é tão caro assim, né? Um colégio particular, mas 5.000, 6.000. Tem colégio que eu já ouvi falar que o colégio mais caro é de São Paulo custa 20.000, nem sei. Mas aí você vai perguntar, tabuada para a criança, ela não sabe. Isso é certo? Não, não é. Não estou julgando, mas legal também não é, tá? Vai dar uma continha ali com vírgula ali, né? Dois números com vírgula para multiplicar, a criança se enrola toda, fica desesperada, aí olha com aquela cara sem graça e o pai gastando uma fortuna no colégio. Isso não é legal. Eu pego essa situação aí muitas e muitas vezes, tá ok? Muitas e muitas vezes. Então, vamos colocar aí a mão na consciência, os alunos, os responsáveis, tá? Vamos colocar aí a mão na consciência. Muito bem. Então, vamos continuar aí para que nós possamos aí aprender a matemática. Matemática, ela praticamente ela tem conceito em quase tudo que você vai estudar. Vamos botar aqui um exemplo de uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, a gente tem ali a forma básica, temos ali a fórmula de Bhaskara, né? Tem a apresentação. Mas por que ela é chamada do segundo grau? Porque uma equação do segundo grau tem, no máximo, como resultado, dois valores, duas raízes, que são aqueles valores que, se a gente substituir na equação, ela vai dar zero, porque toda equação ela tem que ter uma incógnita e uma igualdade, né? Então, geralmente, a gente coloca ali a igualdade igual a zero, e se eu acho ali dois valores, eu substituo naqueles dois valores lá no x, que é a nossa variável, a nossa incógnita, tem que dar zero. E tem uma formulazinha ali para você achar ali a equação. Aliás, não tem só por Bhaskara, né? Você pode fazer por fatoração, outros raciocínios para poder achar. Mas, basicamente, é você memorizar uma fórmula, aquele que delta é igual a B2 menos 4AC e x, né, que é menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2A. No final das contas, quando você memoriza ali a fórmula de Bhaskara para poder obter o resultado das raízes, tudo vai se resumir em divisão, subtração, multiplicação e ou soma. Acabou. Vai se resumir nisso. Aí o aluno se confunde todo na regra de sinais do delta, né? Porque delta é igual a B2 menos 4AC, aí se é negativo, se é positivo. Aí vem a regra de sinais, vem tudo. Mas se você tiver muito bem fundamentado, você vai resolver a equação de segundo grau rindo, porque o resultado de uma equação de segundo grau pode ser uma raiz positiva, inteira e negativa. Pode ser uma raiz que seja uma fração, positiva ou negativa. Pode ser uma raiz, pode ser uma raiz que esteja dentro de um radical, mas aí você sabe trabalhar bem. Tudo vai se resumir nesses conceitos. Tudo vai se resumir na matemática básica. Tudo. Ah, eu já memorizei a fórmula. Tudo vai se resumir nisso. Por exemplo, tem um triângulo, que é uma figura de três lados geométrica, um triângulo, né, convexo ali, e se ele estiver num plano, você vai somar ali os ângulos internos de um triângulo, vai dar sempre 180 graus. Acabou. Então aí você vai, se você tem dois ângulos quaisquer, por exemplo, você tem um ângulo que vale 100 e o outro vale 30, 100 mais 30, 130, para chegar a 180, então o terceiro ângulo que você não sabe, vale quanto? 50 graus. Acabou. Mas aí você pode trabalhar com graus, minutos e segundos, né, que são as subdivisões do grau, e aí o aluno já não sabe, já fica. Gente, é muito simples. Um grau, ele equivale a 60 minutos, que um grau equivale a como se fosse uma hora, né? Um minuto equivale a 60 segundos. E aí vai destrinchando a matemática. Você vai destrinchando, você vai dando ali, né, tijolinho por tijolinho. Agora, se tiver cheio de desculpa, se tiver preguiça, se não tirar um tempo para isso, você vai conseguir destrinchar a matemática? Não, você não vai conseguir destrinchar a matemática. Agora, existem os bloqueios da matemática? Sim. Por exemplo, um aluno desde pequeno ele começou a apresentar dificuldade em matemática, os pais acabaram não observando isso, acabaram, né, estereotipando ali o filho ou a filha, dizendo que ele é ruimzinho em matemática, o pai também era, eu também era, o primo também era, o irmão mais velho também, mas o irmão mais velho é melhor, mas ele nunca foi. Então você vai ali criando um monstrinho, você vai criando ali uma criancinha que tinha todo o potencial,
neurologicamente falando, organicamente falando, para poder se desenvolver na matemática ou qualquer outra coisa, e você vai fazendo com que a criança vá acreditando que ela não possa. Você ali começou a perceber que aquela criança tinha, logo desde o início, ela já tinha muita dificuldade, né? Ou pelo menos não teve o apoio que deveria ter para poder aprender matemática e não correu atrás disso. Então, pais, vamos colocar as mãos na cabeça também, tá ok? Então, no início também, pode ser que a criança não teve um bom desenvolvimento, ela não teve ali um bom incentivo, um bom estímulo para poder aprender a matemática. Eu estou falando de uma criança até o momento que não tem, entre aspas, nenhum problema que impeça a ela de aprender a matemática ou qualquer outra matéria. Depois nós vamos falar de uma coisa chamada descalculia, que é um problema aí, digamos que a pessoa tem em relação ao aprendizado da matemática, mas isso daí vai ficar para depois. Eu peço desculpa aí pelo vídeo longo, mas eu acho que é um assunto muito importante e quem vê esse vídeo aí vai começar a perceber que não é um bicho de sete cabeças aprender matemática. Então esse aluno ele teve falta de estímulo desde pequeno, ele não teve incentivo. E aí ele vai acreditando, vai ancorando aquilo, vai reforçando essa ideia de que ele não aprende direito a matemática. Aí os pais ou os alunos podem perguntar, mas professor, é, é só culpa do aluno, é só culpa do pai, ou dos pais, ou dos responsáveis? Gente, a questão não é culpa ou não, porque muitas vezes também a pessoa não tem noção do que ela poderia fazer para poder ter ajudado seu filho, e depois o aluno também não tem noção do que ele poderia fazer. Ele vive num meio onde todo mundo acha a matemática horrível, todo mundo não, mas a maioria. A escola oferece hoje em dia várias formas para um aluno acabar sendo aprovado, e aí ele vai levando a vida dele em relação a isso. Mas o fato é que dentro ali no seu íntimo, ele fala, poxa, eu nunca aprendi matemática, tenho síndrome do impostor. Eu acabei me formando no ensino médio, até mesmo na faculdade, mas hoje em dia se me der, dependendo ali, uma expressão numérica, alguma coisa, eu não vou conseguir resolver. Então, para você não ter essa coisa na sua cabeça, eu estou falando que não é difícil. E se você já está na faculdade e está com muita dificuldade, ou quer aprender, ou quer tirar essa síndrome do impostor aí, que passou, foi passando de ano, mas se der de fato ali algo dentro do seu nível ali, você não vai resolver, começa com o básico, começa ali, né? Dentro ali daqueles conceitos ali da nossa querida tia Loló ali do antigo primário, hoje em dia Fundamental 1, Fundamental 2, né, ensino médio. Começa ali sem medo, sem achar que está se humilhando, sem achar que aquilo dali vai fazer você se diminuir, muito pelo contrário, mas muito pelo contrário mesmo. Tá ok? Começa ali fazendo umas contas de multiplicar, depois verifica na calculadora se deu certo, vê um vídeo, começa ali do seu básico. Mas fato é, você tem que se dedicar, você tem que prestar atenção na aula. E agora nós vamos falar das redes sociais. O que eu sei que as redes sociais está virando clichê. Está muito, mas muito batida aí em vídeos, com professores aí no Instagram, falando sobre as famosas redes sociais, joguinhos no computador, videogame, mas eu não posso deixar de falar disso realmente, mesmo já sendo batido. O que eu vou falar com vocês? Quando vocês ficam ali vendo Reels, né, Reels do Instagram, fica vendo vários vídeos ali rápidos, de 1 minuto, 2, até no máximo 3 minutos ali, é, vai naqueles joguinhos que terminam rápido ali no computador, no celular de vocês, fica lendo mensagens no WhatsApp, no TikTok, vocês têm o que nós chamamos de prazer quase que instantâneo, prazer rápido, né? Vocês têm ali a dopamina ali. O que é a dopamina, né? É algo que trabalha ali com a nossa sensação de prazer, né? Trabalha com a nossa sensação de prazer. E os jovens hoje em dia, até mesmo os adultos, até mesmo eu, né? Se eu não tomar cuidado, mesmo sendo um educador, a gente tem aquele prazer muito rápido. Então, o nosso cérebro, ele não é seletivo no sentido de falar, de saber o que é bom a longo ou curto prazo para você. Se aquilo deu prazer para o cérebro, ele vai se acostumar com aquilo. Então vejam bem agora o que eu vou explicar para vocês, alunos, alunas, pais, responsáveis. Os seus filhos, ou até mesmo vocês, estão acostumados a ter um prazer muito, mas muito rápido, hoje em dia, com a internet, né, com o smartphone, com as redes sociais. E esse prazer muito rápido, ele vicia. Então, algo que você tem que trabalhar durante muito tempo, tem que
estudar, rever, fazer revisão durante muito tempo para ter um resultado, isso para o seu cérebro é ruim. Então eu estou falando o quê? Da matemática, não só da matemática, como outras matérias também, história, geografia, língua portuguesa, inglês, mas vamos falar aqui especificamente hoje da matemática. Aí o aluno ou a aluna, ou até mesmo você que está assistindo esse vídeo aí, que não seja, que seja um pai de um aluno ou de uma aluna, que não tenha filho, qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, tem que estudar matemática para alguma coisa, ou para um concurso, ou para a faculdade, ou para o ensino médio, não importa, tem que estudar matemática para alguma coisa. Aí tem que estudar conceitos, tem que ver os exemplos, tem que resolver exercício, tem que memorizar fórmula. Isso daí demora um dia, 2 dias, uma semana, meses, dependendo também se você está fazendo mestrado ou doutorado, até anos, para que você possa pegar ali a expertise naquilo dali ou atingir um nível acima do mediano. Aí você pensa, nossa, eu vejo TikTok, eu vejo Instagram, eu vejo vídeos curtos, short. Então você está acostumado com aquela sensação de prazer instantânea, rápida. E aí quando você tem que forçar o teu cérebro a conquistar alguma coisa em que não seja muito instantâneo, não seja rápido, teu cérebro fica com preguiça, fica com pregui. Né? Você não fala nem a palavra preguiça completo. E aí torna-se uma tortura. E aí você deixa de lado. E aí você vai tentar vencer aquilo dali de uma outra forma. E essa outra forma é o não aprendizado, é um aprendizado né, ruim, medíocre, mediano ou até abaixo disso daí. Então, ficar muito tempo em redes sociais não dá limite de tempo para os seus filhos, ou até mesmo para você mesmo, ou para você mesma, em redes sociais, em smartphone, isso daí está detonando o seu cérebro, tá ok? Tudo bem que hoje em dia você pode utilizar as redes sociais, o smartphone, para muitas coisas boas. Pode ver, por exemplo, o meu vídeo. Por que não, né? Ó, merece até um like agora, hein? O meu vídeo, ou o vídeo de muitas outras pessoas que falam de uma forma bacana sobre esse assunto, ou muitos outros assuntos interessantes. Mas também você vê, usar as redes sociais somente para ver coisas que não vai te ajudar, não vai complementar no seu trabalho, não vai ajudar você na sua matéria, né? Assuntos muito alheios, assuntos mesmo ruins às vezes que a gente encontra aí, né? Que não vai te levar a nada. Então, pessoal, deem um tempo em redes sociais, deem um tempo no smartphone, deem um tempo no seu celular, ok? Isso não vai levar você a nada. Ah, eu postei um negócio lá no meu status do WhatsApp, eu quero ver se o pessoal ali deu um like, botou o coraçãozinho, né? Eu quero ver se curtiram ali o meu Instagram, porque eu coloquei uma foto, e fica vendo, e fica em joguinho o tempo todo, jogando o tempo todo, passando aqueles rios lá, tem coisa interessante, tem, mas é o tempo todo vendo, ah, não, esse não é legal, esse aqui eu passei, esse aqui é legal. Às vezes é uma bobeira de nada, gente, sabe? O que vocês têm que fazer é adquirir conhecimento, definir aí a profissão de vocês. Vocês podem fazer um concurso público, um vestibular, estudar numa faculdade do governo federal ou estadual. Vocês têm que tirar nota boa na escola, mas de forma consciente, sem colar, sem ficar fazendo trabalhinho que não tem nada a ver com a matemática para complementar, né? Dá uma alegria para os pais de vocês, para vocês mesmos, né? Se superar. Então a rede social tem que tomar muito cuidado. É o que todo mundo fala, é clichê? É. Tem coisas boas? Tem coisas maravilhosas? Tem vídeos maravilhosos que você pode aprender muito, pode te auxiliar? Tem, mas também tem muita coisa, não digo nem que é besteira, mas que não é o momento é o momento para vocês verem agora, para ficar perdendo tempo. Às vezes vê quanto tempo você fica batendo papinho no WhatsApp, falando mal de um colega ou de outro, fofocando, vendo reels ali em Instagram, em TikTok. Se você for somar, você vai falar: meu Deus, hoje eu perdi 4 horas da minha vida só no celular. Onde eu podia ter dormido um pouquinho, ter estudado matemática, ter feito um resumo, ter feito isso, ter feito aquilo, ter aprendido aí até uma nova profissão, ter feito um hobby bacana aí que eu gosto, ter feito outras coisas, né, ter conversado mais com meu irmão mais novo, meu irmão mais velho, minha irmã, meu irmão, né, ter passado mais tempo com a vovó, com o vovô, com meu pai, refletindo sobre a vida, ter organizado a minha vida, e a gente fica um tempão ali nas redes sociais, no smartphone, né, que é o nosso celular hoje em dia. Então pensem muito bem sobre isso, tá? Bom, como eu havia dito que não tem milagres, que nada vem por acaso, vamos falar uma coisa chamada de revisão.
Toda vez que você vai estudar, você tem que revisar aquilo que você estudou. Tem que escrever, fazer um resumo das fórmulas de matemática, dos conceitos. E outra coisa também muito importante, fazer muito exercício, não é pouco não. Ah, mas eu tenho facilidade com matemática. Ok, se você tem, você gosta de estudar, você é uma pessoa responsável, se você consegue as suas notas, esse vídeo nem é para você. Mas uma coisa que é muito importante, pessoal, é a revisão, né? A revisão dos conceitos, as revisões dos exercícios. Eu vou dar aqui um exemplo que é muito simples. Você tem ali o seu livrinho que você está estudando, seja na sua escola, seja uma apostila de um curso, seja um material que você adquiriu na internet, não importa, você vai precisar daquela matéria para alguma coisa, para passar de ano, para fazer concurso, para a faculdade, não importa. Você vai precisar daquele conceito, daquele material ali, daquela disciplina na área de matemática. Faça e refaça os exercícios. Ah, mas no primeiro momento eu não consigo fazer sozinho. Olha como é que o professor colocou, como é que o professor lá do YouTube colocou, ou o exemplo lá do seu livro, da sua apostila. Vai fazendo até que você consiga fazer sozinho ou sozinha. Vai fazendo, né? Se você tem ali, por exemplo, uma questão de uma expressão numérica ali, você está ali no sétimo ano, no oitavo, sexto, você está ali aprendendo expressão numérica, números que estão dividindo, multiplicando, com potência, regra de sinais. Faz a primeira vez, não conseguiu? Sozinho, dá uma olhadinha, dá aquela coladinha ali do exercício, vai fazendo, até a hora que você chegar e falar, nossa, eu consegui fazer sozinho. Aí faz de novo, para confirmar, entendeu? E aí depois passa para o próximo já vai ficar mais fácil, porque naquele lá que você foi tentando fazer, até conseguir fazer sozinho, foi olhando, aí errou um negocinho, aí já viu o que errou, o próximo vai ficar mais fácil, o terceiro mais fácil ainda, o quarto mais fácil ainda, o quinto, ó, já, né? Ah, mas nossa, eu tenho ali questão de geometria. Estuda o conceito. Qual é a formulazinha, por exemplo, do quadrado? Quadrado é uma figura geométrica de quatro lados iguais, os ângulos retos de 90 graus. Basta multiplicar um lado pelo outro, elevar o lado ao quadrado. Tá bonitinho, aí ele vai dar uma questão em que ele te dá a área e pede o lado. Aí vai te dar uma questão em que ele vai te dar a diagonal e pede a área, que a diagonal é L raiz de 2, porque você vai saber em Pitágoras e tal. Vai anotando, vai tendo gosto por estudar. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Então, não adianta que você não vai aprender sem se esforçar, sem fazer revisão, sem resolver exercício. Um marceneiro, por exemplo, ali que faz uma mesa linda, um móvel, ele vai lá na sua casa, tira todas as medidas, vai para a oficina dele ali, faz os móveis planejados, depois instala. Ele se dedicou muito para poder não fazer o corte errado, para poder não errar ali na serra elétrica, entendeu? Para tirar as medidas, ele se dedicou muito. Ele não chegou, fez um curso ali teórico, e depois um mês de prática ali no curso, e já se tornou um exímio marceneiro. Ele praticou muito, né? Uma pessoa que pratica ginástica olímpica, que faz aqueles, né, eu só sei um nome ali de ginástica olímpica que eu ouço em toda vez que eu tenho comentário. É o duplo carpado, nem sei se está certo isso daí. Mas é uma pessoa que vai lá, vai para as argolas, para o cavalo, dá aquele salto, né? É, se apresenta ali a nível de poder competir por uma medalha numa Olimpíada ou numa competição, né, de grande nível. Aquela pessoa treinou muito, treinou muito, mas muito mesmo. Se você já viu uma pessoa dar um salto mortal, você já fica, oh meu Deus, aquilo dali, né? Não precisa nem ser um atleta de alto nível, não, e você não precisa ser um grande matemático, não, mas pelo menos saiba bem aquilo que você precisa. Então você precisa de dedicação, mecanizar seu raciocínio, repetição, revisão, fazer fichamento. E se você começa a fazer isso, não só para matemática, até para outras matérias, isso se torna normal na sua vida. Tenta pelo menos uma semana. Eu vou fingir que eu sou um bom aluno, uma boa aluna. Eu vou fazer revisão, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tudo direitinho. Vamos ver o que vai dar. Trata cada página do seu livro, da sua apostila, com carinho. Lê. Eu vou entender, eu vou ler. Hoje em dia, pessoal, nós temos IA, nós temos aí várias IAs aí que você pode colocar até uma questão lá, ela resolve passo a passo para você. Vocês têm tudo. Desenvolva o raciocínio de vocês, aproveite as ferramentas que vocês têm. Tá ok? Mas agora, professor, o que acontece? Existe a possibilidade de um aluno, uma aluna, qualquer outra pessoa, né, é, é, ter dificuldade de matemática, isso daí proceder mesmo? Claro que tem, gente. Às vezes tem pessoas que têm déficit intelectual, ela tem alguma questão,
Às vezes a pessoa tem TEA, transtorno do espectro de autismo, no nível alto, que vai fazer com que aquela pessoa tenha muita dificuldade para aprender. Tem pessoas que têm TDAH, né? O déficit, o famoso déficit de atenção. Tem pessoas que têm a descalculia. O que é a descalculia? A pessoa, ela enxerga números de uma forma diferente, ela não consegue ter noção de tempo, de quantidade, ela lê um número, ela lê aquele número às vezes até trocado, né? A noção dela de percepção numérica, de cálculo, tem uma deficiência muito grande. Inclusive eu vou fazer um vídeo falando só sobre descalculia. Então tem pessoas que de fato apresentam algum problema que possa de fato fazer com que ela tenha dificuldade na matemática ou até em outras matérias também, claro que tem, mas isso é uma parcela pequena da população. O TDAH, inclusive, não impede você de ser bom em matemática. Claro que você tem que fazer aí um tratamento neurológico, tem que fazer um tratamento psicológico, você tem que aceitar, entender que tem essas condições, mas o próprio TDAH ele não impede, até o próprio autismo também, o TEA. Dependendo do nível, você tem até pessoas gênios, assim, com altas habilidades, geniais em matemática. Claro que tem pessoas também que têm o TEA e não, né, que é o transtorno do espectro de autismo, e às vezes também, dependendo do grau e dependendo ali da combinação neurológica e genética, vai ter muita dificuldade para matemática, sim. E agora eu vou entrar aqui numa parte aqui que eu acho que é muito importante. Tem pais que percebem que o filho tem alguma coisa ali diferente, tem uma dificuldade alta referente à idade que o filho ou a filha tem, a série que está na escola, e não procura ali um especialista, um médico, um neurologista, um neuropsicólogo, um psiquiatra, um neuropediatra, não procura. Vai deixando, vai protelando, falar meu filho não é diferente de ninguém, meu filho é normal. Gente, em ter nascido com alguma questão, alguma dificuldade que seja muito maior do que as crianças da escola têm, você perceber que dentro da idade que a criança tem, dentro da série que ela está, ela já deveria estar mais desenvolvida, a escrita da criança não tem, o entendimento dela das coisas está muito, né, aquém, ou seja, muito abaixo daquilo que deveria ser. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a pessoa não quer aceitar, mas respira fundo, engole o choro, conversa aí com outras pessoas e leva o seu filho ou a sua filha para um especialista, porque quanto antes for detectado algo que a criança precise de uma intervenção profissional, melhor será as chances do teu filho, ou até você mesmo, de progredir na vida acadêmica, na vida estudantil, de progredir. Agora, quanto mais a gente vai protelando, ou seja, procrastinando, deixando para depois, mais aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente será prejudicado. Então, pais, olhem para mim, prestem atenção no que eu vou dizer, eu vou repetir. Se você percebe que teu filho tem alguma coisa de diferente, leva para um especialista. Chega na escola e fala: como que eu posso ajudar o meu filho? Que tipo de profissional eu posso levar o meu filho para ver se tem alguma coisa diferente, se ele é neurodivergente, se ele tem alguma questão psicológica, psiquiátrica, neurológica, e que faz o meu filho não progredir dentro da normalidade. Você vai ter na escola professores experientes, pedagogos, psicopedagogos, os diretores, que geralmente são no mínimo pedagogos ali, mas às vezes tem até especialização, né, na área de inclusão. Então, você será orientado, vai na própria internet mesmo, no IA, e fala: meu filho apresenta tais características, o que pode ser, qual é o profissional que eu posso procurar, os neuropsicólogos, neurologista, neuropediatra, tem vários profissionais. Aí depois, dependendo se ele tem problema com fala, aí vai procurar um fonoaudiólogo, se ele tem problema com cognição, né, foi detectado, ele vai trabalhar com um neuropsicopedagogo, com um psicopedagogo, e você vai trabalhar aí com o seu filho ou a sua filha. Ah, mas eu não tenho condições, eu não consigo pagar. Procura o SUS, procura um órgão público, faz o que quiser, lute pelo seu filho ou pela sua filha. Só não deixa eles, você perceber que tem alguma coisa diferente ali e não vai ali fazer nada pelo seu filho ou pela sua filha. Então, coloque a mão na consciência, a mão no coração e veja o que está acontecendo aí com seu filho e ajude o seu filho, porque para ele progredir na vida dele, na vida emocional, na vida laboral, do trabalho, nos relacionamentos,
você é responsável pelo seu filho. Ah, mas eu não tenho conhecimento, não precisa ter, não precisa saber tudo que um neuropsicólogo sabe, que um psiquiatra sabe, um neurologista. Você só precisa colocar ele na mão dos profissionais certos para que ele possa progredir na vida dele. Bom, agora eu vou entrar numa parte com os pais. Como que vocês podem ajudar o filho de vocês? Ah, mas eu não sei matemática, como é que eu vou ajudar meu filho, minha filha? Se souber, ótimo. Eu sou professor de matemática, sempre que eu posso, também não é fácil, viu? A gente tem resistências aí, mas sempre que, dentro da medida do possível e quando vai, eu ajudo a minha filha. A gente sabe que tem resistência, tem isso, tem aquilo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é eles gostem ou não, porque eles ainda são menores e estão sob a nossa responsabilidade. Então, você que é pai, que é mãe, que é responsável por um jovem, por uma criança ou por um adolescente que está na escola e principalmente que está tendo dificuldade aí com a matemática, que é o nosso tema de hoje, mas isso serve também para outras matérias, sempre converse com os seus filhos, com o menor ali, a pessoa que está sob a sua responsabilidade. Veja se está copiando direitinho o exercício no livro, no caderno. Fique atento às notas. Não deixe eles ficarem o tempo todo nas redes sociais ou numa quantidade muito alta, porque eu já expliquei o que acontece. É, 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 a criança que fica muito tempo ali, ela tem prazer muito rápido, então tudo aquilo que o resultado vai ser demorado, que vai ter que trabalhar mais, o cérebro vai rejeitar, então isso torna-se até uma questão fisiológica, tá ok? Uma questão aí química mesmo, bioquímica. Se o seu filho está com dificuldade, pergunta para ele se ele ou ela está tirando dúvida com o professor. Ensina que tirar dúvida não é vergonha, não importa, é difícil que os coleguinhas vão falar. Vá em reunião e fala, olha, seja sincero, como está o meu filho? Se ele hoje fizesse uma prova só de matemática, sem ser trabalhinho disso, trabalho daquilo, um evento que tem na escola que dá nota, ele hoje conseguiria ser aprovado em matemática? Veja a letra do seu filho, teste mesmo, dá uma conta de multiplicar, de dividir, nem que você pegue o resultado na calculadora e fala, filho, filha, você saberia fazer essa conta? Explica para ele tudo que eu expliquei aqui. Olha, se você está com dificuldade, você tem que estudar todo dia, você tem que fazer resumo, você pode pegar vídeo na internet. Se vocês têm condições, e de pagar um professor particular, pague, mas não deixa a matéria somente na mão do professor particular. Professor particular é para tirar dúvidas e não para dar a matéria do zero. Ah, não vou prestar atenção na aula porque meu pai tem dinheiro, a minha mãe tem, meu responsável tem, vai pagar um professor, então vou ficar conversando, vou ficar olhando para o teto, para o chão, pensando na vida. E quando eu for assistir a aula com um professor particular, ele vai me ensinar toda a matéria. Professor, ele não dá tempo para isso. Geralmente vocês pegam em cima da hora, né? E fala com seu filho, filho, se você ou filha tem dificuldade em matemática, eu vi um vídeo, não que seja, que pode ser até não o meu vídeo, né? Até pode não ser o meu vídeo, mas eu vi que muitas vezes se você não souber multiplicar, dividir, né, trabalhar ali com potência, com regra de sinais, você não vai entender bem a matemática. Vamos fazer uma revisão? Faz uma revisão aí, assiste vídeos, até salva esses vídeos para os seus filhos, conversa com ele, fala, filha, você vai trabalhar bem melhor. Fala, converse, mantenha um diálogo com o seu filho. Ah, mas eu não sei matemática, não precisa saber. Veja o que ele está dando. Filho, você estudou esse conceito direitinho, viu? Aí o resumo da apostila, do seu livro, né, da apostila do colégio. Está explicando direitinho aí? Esse exercício que você não sabe, trabalha com IA, IA explica tudo direitinho hoje em dia, é muito fácil, entendeu? Não abandonem o seu filho. Ah, mas ele vai passar de qualquer maneira, ele nunca soube matemática ali desde sempre, desde que eu conheci ele por gente na escola, e todo ano ele passa, então não vou entrar em conflito com meu filho não. Uma hora ele vai precisar de verdade, uma hora ele vai no Enem, no vestibular, no concurso público, ninguém vai deixar ele usar calculadora, ninguém vai deixar ele usar tabuada, ninguém vai dar um trabalhinho extra para ele passar de ano, ninguém vai fazer nada disso por ele. Ninguém vai fazer nada disso por ele. Ele vai ter que estar lá, ele e ele mesmo. E para quem acredita em Deus e Deus. Estão entendendo isso daí? Então, pais, esse trabalho é um trabalho de base, é um trabalho que tem que ser feito desde sempre.
Ah, mas meu filho já está terminando o ensino médio, agora não dá tempo. Dá tempo sim. Ah, meu filho já está na faculdade. Ele está na faculdade, mas ele mora com você, e mesmo que não more, é uma conversa, é um diálogo que você tem que ter com os filhos de vocês. Estão entendendo isso daí? E você, aluno e aluna que está me vendo aqui, passa a se dedicar mais, passa a fazer tudo isso aí que eu falei. Isso vira rotina. É que nem nutrição. Ah, mas tem que tomar suplemento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando vira rotina, você nem percebe. Você está respirando e nem está percebendo. Porque se você parar de respirar, você morre. Você toma água todo dia, às vezes nem toma a quantidade que deveria tomar, mas toma, porque se está vivo até hoje é porque toma, nem que seja o mínimo. E você nem percebe, você vai lá sente sede e toma, você acorda, eu acredito, né? Brincadeira. Automaticamente você vai lá, lava o rosto, escova os dentes, né? Se você for ver quantas coisas que nós fazemos aí no automático, a gente nem percebe, vira rotina, não é? Você sai do banho, você se veste, né? Ninguém sai nu aí pela rua porque você é tentado ao pudor. Você vai lá, coloca suas roupas, faz tudo. Quantas coisas nós fazemos no automático e a gente nem liga, a gente não fala que dá trabalho, porque isso já entrou, já está inserido na nossa vida. A mesma coisa é o estudo. Se você começa a estudar, ainda tem que terminar o Fundamental 2, tem que terminar o ensino médio, ainda vai fazer faculdade, é um pelejamento, é uma via sacra ali. Você começa a utilizar ferramentas, começa a ter padrões aí, que você daqui a pouco isso já está inserido na sua vida, na sua rotina, e você nem vai perceber, tá ok? Então aí vamos dar um resumo geral aí. Tem que saber a base da matemática. Tem que saber muito bem, entender o fundamento. Você tem que saber somar muito bem, multiplicar muito bem, subtrair muito bem, dividir com vírgula sem vírgula, multiplicar com vírgula sem vírgula, potenciação, regra de sinais, trabalhar com raízes. Fração, então, nem se fala, né? Tudo praticamente envolve fração. Você tem que fazer revisão, você tem que ler os conceitos muito bem lidos, você tem que fazer muito exercícios. E aí não esqueça, né, pessoal? Tabuada. Não tem negociação. Memoriza a tabuada. E você que é pai, mãe ou responsável por uma criança aí que está se formando, ou um jovem adulto aí, orienta, conversa, fala, filho, nossa, eu vi um vídeo, eu já falo de novo, seja o meu, qualquer outro que fale sobre esse assunto, faz isso, vai dar certo, não se enrola não, né? Não finge não, não tem aí sentimento de síndrome do impostor, mesmo que você não fale com ninguém dentro de você, aproveita, a mente humana é a ferramenta, é a maior tecnologia que nós temos. Vocês vejam aí que fazem computador, IA. A IA, ela pega informações oriundas de um ser humano. Ah, eu converso com a IA, ela é melhor do que um ser humano. Não, não é não. Pessoas precisam de pessoas. Eu adoro animais, eu tenho um gato, né? A gente adora os animais, eles dependem da gente quando a gente pega para criar. Na natureza eles se viram. Mas, pessoal, independente de tudo isso, pessoas precisam de pessoas. Se você vai ser operado, quem te opera é um médico. Se você vai fazer um tratamento de dente para não infeccionar e você não vir aí a óbito, quem trata de você é um dentista. Você vai para a escola, quem te ensina é um quê? Um professor. Na sua casa, quem cuida de você desde que você é pequenininho é o seu pai e sua mãe, ou quem criou você, né? Então não importa, né? Temos que amar sim os animais. Hoje em dia eu acho muito lindo essas questões, mas pessoas precisam de pessoas. Então, pai, mãe responsável, orientem os filhos de vocês, tá ok? E se orientem também, aproveitem se vocês também estão estudando, voltando a estudar, aproveita também. Tudo bem? Então, eu paro por aqui. Mais uma vez peço desculpa pelo vídeo longo, mas era um assunto que eu já queria ter em relação à matemática, que também vai servir para muitas outras matérias desde muito tempo. Então tá aí o vídeo. Um abraço para vocês. Se esse vídeo fez sentido, por favor, o que vocês vão fazer? Dá um like, fazer um comentário sobre o vídeo, tá? Ele é longo, pode assistir aos pouquinhos, depois salva ele, tá bom? E em breve, estou aí terminando um material sobre como estudar matemática, né, como estudar para concurso público. É um e-book que eu estou terminando de fazer, muito bem pesquisado, muito bem escrito, falando um pouco também da minha trajetória como estudante. Em breve aí eu estou lançando esse livro aí para vocês, então quem tiver interesse também. Um forte abraço para vocês, um beijo no coração e como eu sempre falo, né, calma e elegância para tudo.
Até o nosso próximo vídeo.